Paz do Senhor Jesus, aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Como eu informei em outras aulas gravadas, aulas sobre a autoridade do cânon do Novo Testamento, estamos fazendo a regravação de todo o conteúdo de introdução ao Novo Testamento, no qual serão incluídas essas aulas sobre a autoridade do cânon do Novo Testamento, e também uma outra matéria que trata especificamente da grande obra do apóstolo Paulo, as 13 cartas do apóstolo Paulo. Então eu realizei esse trabalho, ele está disponível no meu site, eu vou deixar o link abaixo para que quem quiser acesse o texto, ok? E aqui eu vou fazer a leitura para que ele esteja disponível também no conteúdo da playlist de introdução ao Novo Testamento. Então você tem primeiramente o índice que está ligado ao trabalho, tá certo? Que você, como já disse, vai ter disponível aí para quem quiser fazer a leitura na íntegra. Mas se você acompanhar pelo vídeo, você terá todo esse trabalho lido para você. Mas quem quiser também ter disponível para baixar, só acessar o link que estará abaixo na descrição do vídeo. Mas no índice que você já pode observar em tela, você tem aí os seguintes temas que serão abordados. Para o capítulo 1, da oralidade aos primeiros registros, as testemunhas oculares. Então, como a introdução ao trabalho, nós estamos aqui dissertando um pouco acerca do primeiro processo de expansão do cristianismo, que não visava tanta preocupação do registro das escrituras, mas sim da propagação. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio até nós e andou em nosso meio, realizando milagres e maravilhas e proclamando a palavra. E conclamou seus discípulos a também irem por todas as terras proclamando este evangelho, essas boas novas. Então o primeiro movimento foi de proclamação, de divulgação da palavra, de operação de milagres e maravilhas como sinal de confirmação. E com a expansão e também com o tempo passando e a situação na qual esses apóstolos iriam partir para o Senhor e as igrejas ficariam incumbidas então de zelar pela ortodoxia, foi necessário então se procederem os registros. Então acredita-se que discípulos ligados aos apóstolos tenham auxiliado nessa tarefa como amanuenses, registrando então a pregação e o ensino desses apóstolos, que eram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Então, cada um abordando na sua perspectiva a grande obra do Senhor Jesus Cristo. E como exemplo da dimensão dessa obra, temos o texto no Evangelho de João, onde diz que se fossem feitos registros de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse e fez, os livros nem caberiam na terra. Então ele usa dessa hipérbole, mas que nos deixa para nós bastante claro que a obra do Senhor Jesus Cristo foi muito maior. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo é muito mais amplo ainda daquilo que pode ser abordado pelos evangelhos. Mas aquilo que está nos evangelhos é aquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou os autores a registrarem, porque é o suficiente para a nossa salvação, o suficiente para a nossa edificação no reino de Deus. Então esta é a realidade que nós temos visto nos textos sagrados e que temos vivenciado no nosso cotidiano, na nossa vida, em que somos edificados pela Sagrada Escritura. Então temos aí acerca da oralidade, depois passamos as primeiras missões, e então entramos no estudo acerca da ordem cronológica aproximada dos escritos, das cartas de Paulo, das epístolas paulinas. E aí vamos sempre fazer uma comparação entre a situação histórica e geográfica, né? Então Paulo, a carta aos Tessalonicenses, provavelmente em 51 d.C., na segunda viagem missionária de Paulo. Aí vamos discutir a questão dos Gálatas, a hipótese de ser esta a primeira carta, o primeiro documento do Novo Testamento, na verdade. Então Ciro William Hansen levanta essa questão de forma muito séria, né? Então temos então a viagem de Paulo à região denominada Galácia, sendo esta a sua primeira viagem. A carta aos Coríntios, provavelmente 56 d.C., está ligada à terceira viagem e assim por diante, até chegar na conclusão, onde abordamos as cartas de Paulo no cânon neotestamentário. A importância e como de fato o cânon do Novo Testamento surge a partir, sim, do grupo de cartas, no grupo de epístolas, material produzido pelo apóstolo Paulo. As 13 epístolas de Paulo
formaram a primeira coleção de livros que passa a circular entre as comunidades cristãs. E são também, né, está nela incluso, sendo o Gálatas, o Tessalonicenses, o primeiro documento, o primeiro registro do Novo Testamento, ok? O primeiro texto sacro do Novo Testamento. Então temos aí uma obra extraordinária realizada pelo apóstolo Paulo, né? Esse que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para espalhar o evangelho pelas terras dos gentios, para realizar uma grande obra como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou. Então vamos dar início aqui à leitura do trabalho, para que ele esteja juntamente com a playlist de introdução ao Novo Testamento, enriquecendo seu conhecimento acerca deste importante documento denominado a Nova Aliança em Cristo Jesus. Principiamos então com o texto que diz: Nosso Senhor não deixou ele mesmo quaisquer linhas escritas a respeito de suas palavras e obras, ficando esta incumbência a cargo de seus seguidores que, movidos por sentimentos sinceros e zelosos da verdade, se empenharam em registrar para a posteridade as narrativas tais como foram relatadas por testemunhas fiéis, quer por narrativa acerca dos fatos presenciados em primeira mão, como também por meio de fiel análise acerca dos depoimentos de testemunhas sérias, tal qual foi empreendido pelo Dr. Lucas no Evangelho por esse escrito. Diante dessas breves considerações, percebemos a evidente diferença entre a história de formação do cânon da Antiga Aliança em relação à Nova Aliança, e mais especificamente no que diz respeito às cartas paulinas, o que é o objetivo deste trabalho. Aliás, estes mesmos que, sob pacto firmado na Nova Aliança no sangue de Cristo Jesus, o qual deu-se a si mesmo como testador do novo pacto, quando então deram o impulso inicial para o cumprimento da demanda entregue pelo Senhor, a fim de que esta mesma mensagem do reino por ele proclamada fosse transmitida a todo o orbe, conforme do latim aí, a toda a terra. Tinham eles em mãos os cânones da Antiga Aliança, e foi neles que buscaram a priori os fundamentos proféticos e as provas textuais que inegavelmente apontavam para o Jesus Nazareno, demonstrando prolixamente ser ele o Messias profetizado, o Cristo esperado e agora presente na figura do Emanuel, do Deus conosco, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante a pesquisa em trabalhos de autores ortodoxos, pretendemos dissertar sobre o processo de formação de uma parte fundamental do cânon neotestamentário. Vamos analisar o processo cronológico de formação das cartas paulinas, a partir da presente necessidade em preservar a verdade dos atos e das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, bem como a preservação do conteúdo doutrinário elaborado pelos apóstolos e especificamente pelo apóstolo Paulo, que na batalha pela propagação do reino de Deus, tanto se empenharam no combate às heresias ou a falsidades, na transmissão da doutrina cristã, como eles mesmos advertem em suas correspondências pessoais e coletivas, e na preservação dos relatos relativos aos primórdios da Igreja de Cristo e aos caminhos por onde partiram, a fim de levar a preciosa semente, tal como o Dr. Lucas descreveu em sua obra de cunho histórico, bem como as profecias que tratam da conclusão da história e da bendita herança dos santos que foi revelada pelo Senhor glorioso e ressurreto ao discípulo e que em seu peito reclinava. Maravilhoso. Isto posto, passamos debaixo da graça e misericórdia do bom Deus e munidos de bons materiais para a pesquisa, a descrever o quanto possível for os aspectos cronológicos da formação de uma parte fundamental do cânon neotestamentário, que denominamos como cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, livros que preservaram a essência das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como também a doutrina, que tem fundamento nestas mesmas declarações de Cristo, e que foram preservadas por suas testemunhas oculares, como dignos de autoridade igual e superior às Escrituras da Antiga Aliança, e que foram interpretadas pelos pioneiros da fé, a fim de suprir as demandas das igrejas recém-nascidas em relação às necessidades de sua época
e a preservação da comunhão do corpo de Cristo, que chegam em nossas mãos como a carta magna que orienta também a nossa prática de vida e fé em conformidade ao nosso contexto e em demanda de nossa comunhão no corpo místico de Cristo, a Igreja. Capítulo 1. Da oralidade aos primeiros registros, as testemunhas oculares. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 15. Antes de tratarmos especificamente do objeto de nosso trabalho, vamos analisar alguns aspectos sobre o impulso inicial para a produção dos textos que preservaram a veracidade dos relatos dos apóstolos e discípulos acerca das palavras e atos de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como em relação à doutrina que tem fundamento nele, e a partir da ótica dessa breve narrativa, vamos observar por meio das fontes disponíveis como se deu o processo de transmissão que conduziu à verdade sagrada, desde os relatos de Cristo Jesus, o esposo amado da Igreja, passando pelos relatos fidedignos das testemunhas oculares, os alegres filhos das bodas, até a época do jejum, quando enfim não somente o esposo foi tirado enquanto presença física, por sua assunção ao céu, à destra do trono de Deus, mas também as fiéis testemunhas. Quando então seus discípulos, sabiamente movidos pelo Espírito Santo, empreenderam a importante obra de registro, cópia e transmissão textual da verdade que nos foi revelada e que, em harmonia com a antiga aliança, bem como em cumprimento à mesma, nos assegura o acesso às palavras de Cristo e de seus apóstolos e o relato acerca dos primórdios da Igreja. Estes versículos mencionados não tratam especificamente do tema do cânon, mas fazemos alusão a eles como forma de estabelecer uma analogia acerca da disposição das primeiras testemunhas em relação ao problema do registro e transmissão textual das maravilhosas e vivificantes palavras de nosso Senhor e Salvador. Pensemos, qual deve ter sido a sensação dos discípulos de João Batista ante o aspecto alegre que apresentavam os discípulos de Cristo durante seu ministério, e principalmente com que espanto não conviviam com a antítese entre a atitude de seu mestre, João o Batista, e o modus vivendi apresentados por Cristo e seus discípulos, o que estabelecia entre eles e aqueles, por certo, um abismo quase que intransponível. E isto é plenamente esclarecido pelas palavras de nosso Senhor quando diz: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Havia, por certo, um claro antagonismo entre o ministério de João Batista, o Elias que havia de vir, ou seja, aquele que encerra o ministério profético da antiga aliança, como Cristo mesmo evidencia em suas palavras, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 13 ao 14. Todavia, Cristo é aquele que nos está inserindo em uma nova aliança em seu próprio sangue. Mateus 26, 28. E os discípulos, como participantes dessa nova aliança, em contraste com os que estavam associados a João e sua mensagem de juízo, não poderiam estar de outra maneira que não extasiados com a presença do noivo amado. Mas até quando durará este maravilhoso êxtase? Talvez do mesmo modo que os discípulos de João Batista, fiquemos de certa forma impressionados em observar, por meio dos parcos testemunhos que nos informam possíveis e aproximadas datas, que de modo algum foi uma preocupação primordial, pelo menos em princípio, para os discípulos
o registro escrito das benditas palavras de seu mestre. E ao que se deveu este aparente descaso? Entendo que o melhor modo de se aproximar da verdade, enquanto ao fato de as testemunhas oculares não terem se dedicado imediatamente ao trabalho de escribas, registrando os ensinamentos de Nosso Senhor, deve-se não necessariamente a algum descaso ou falta de zelo quanto à preservação da verdade, mas sim ao mesmo êxtase espiritual e confiança que foram demonstrados quanto à questão do jejum, acerca do qual foram indagados pelos discípulos de João Batista, ao que lhes foi apresentado como justificativa a nobre presença do noivo, que dispensava qualquer sentimento de tristeza e necessidade de jejuns. Pensemos sucintamente. Por que preocupação quanto ao registro escrito e à aferição da verdade dos relatos sobre as palavras de Cristo por escrito, quando temos o apóstolo Mateus para nos declarar em primeira mão o modo como o Senhor em seu ministério cumpriu todas as profecias veterotestamentárias que apontavam o nascimento, obra, morte e ressurreição do Messias a partir de sua própria experiência com o Mestre, logo após ter abandonado seu posto na alfândega para segui-lo e atender ao chamado. Pense no enorme privilégio que tiveram os antigos quando, para sanar qualquer dúvida sobre os ensinamentos mais particulares que Cristo ministrou para os seus discípulos mais chegados e sobre o grande mistério do Logos encarnado que contraria a lógica dominante entre os gnósticos, puderam eles, ao invés de consultar os rolos de papiro, conversar diretamente com João, o apóstolo amado, aquele que bebeu diretamente desta fonte e poderia descrever com minúcia de detalhes as palavras do Rabi. Que maravilhoso privilégio tiveram os primeiros irmãos em ouvir as poderosas palavras daquele singelo pescador, iletrado, afobado, destemperado, que se apressa em dizer que não negaria ao que duramente ouviu em contrapartida que não somente uma, mas 3 vezes antes do canto do galo, aquele que com ferocidade arrancara a orelha, penso eu que se tivesse mais habilidade, houvera-lhe arrancado a cabeça a Malco, mas que também com a mesma intensidade chorou amargamente diante de sua impotência e traição. Afligiu-se diante das 3 perguntas: Pedro, tu me amas? As quais sararam 3 feridas profundamente abertas, e uma vez curadas e revestido ele do Santo Espírito, pregou com tanto poder que arrebatou de uma só vez mais de 3.000 almas do reino das trevas para o império do amado Senhor. Que intenso prazer não tiveram os irmãos em ouvir este simples pescador, e quem poderia se ater em escrever quando em viva voz poderiam ouvi-los? Assim sendo, o primeiro impulso dos irmãos não foi enclausurar-se em cômodos a fim de gastar tinta e rabiscar papiros em busca de congelar cenas das histórias e relatos dos primórdios de nossa fé. Muito pelo contrário, o primeiro movimento foi intensamente dinâmico, em demanda do cumprimento da grande comissão. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O que foi possível logo após cumprir-se a promessa feita pelo Senhor acerca do derramamento do Santo Espírito para aqueles dias. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E revestidos do poder do alto, partiram pelos caminhos em obediência às palavras do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Ordenança esta que foi cumprida mesmo diante da enorme perseguição.
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Atos 8:1. Mas revestidos como estavam do poder de Deus, não se intimidavam, nem com a mais severa tribulação a que fossem submetidos, mas corajosamente saíam pelos caminhos empurrados pelos ventos da perseguição e espalhando a preciosa semente do Evangelho. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Atos 8:4. E diante deste quadro, logicamente não podemos observar uma inicial preocupação com o registro escrito, senão a partir do ano 51 depois de Cristo, quando enfim conseguimos inferir uma data para a grande epístola endereçada a uma igreja recém-nascida, e uma provável data de 60 depois de Cristo para o primeiro registro das obras e palavras de Cristo, ao qual convencionou se chamar Evangelho, ou seja, documento portador de boas novas de salvação. Capítulo 2. As primeiras missões da igreja. O nascimento da igreja antioquena e a missão aos gentios. Conforme podemos depreender dos textos que nos restam, mas principalmente das narrativas de Atos dos Apóstolos, a igreja em seus primeiros dias viveu intensamente a manifestação do Espírito, a união, a propagação do Evangelho, primeiro entre os judeus e logo também entre os gentios, principalmente com o comissionamento do 13º apóstolo. E também a implacável perseguição, primeiro por parte das autoridades judaicas, e por fim também pelo Império Romano. Mas tudo isso veio a contribuir definitivamente a fim de que o Evangelho viesse a ser propagado até os confins do mundo conhecido. E para que isso fosse possível, o Espírito Santo apartou para si homens aos quais estava preparando para esta obra fundamental. É neste momento que nos é informado acerca do nascimento da comunidade missionária de Antioquia da Síria. Com as intensas perseguições, aqueles que abraçavam a fé necessariamente tiveram que se espalhar. E mesmo com todo o sofrimento que possa ter-lhes causado, isto veio a resultar em benefício para o reino de Deus, devido à bendita atitude que tomavam diante desses terríveis eventos, conforme nos é informado pelo livro de Atos. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 19 e 24. Deste modo que observamos o nascimento deste que veio a ser o segundo maior centro de formação e envio de missionários da época, atrás apenas de Jerusalém, e onde também foi nos dado este título honroso, que até hoje nos é distintivo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26b. Foi em Antioquia que teve início a extraordinária obra que veio a realizar aquele que até pouco tempo tanto havia perseguido a igreja do Senhor. Atos 8:3. Ele mesmo que já havia consentido na morte do primeiro mártir. Atos 8:1. E intentava expandir sua violenta perseguição. Atos 9:1. Mas não pôde mais prosseguir em seu intento ao defrontar-se com a gloriosa manifestação no caminho de Damasco do Senhor redivivo,
que lhe perguntava acerca da perseguição empreendida não contra a igreja somente, mas contra o próprio Senhor. Atos 9 e 4. Caindo em terra sem poder enxergar, devido à poderosa manifestação. Atos 9 e 8. Mas enfim teve sua saúde restaurada e foi informado acerca do caráter singular de seu chamado à obra do apostolado. Atos 9, 15 a 16. E é importante que transcrevamos aqui algumas linhas gerais acerca deste importante instrumento da obra de Cristo, pois, conforme podemos investigar, foi ele o autor do primeiro documento neotestamentário. E não apenas isso, suas cartas, que vão tornar-se a primeira coleção de livros organizados e que vão servir como autoridade para a igreja da antiguidade e de hoje. Foi deste grande centro, nas palavras de Bruce L. Shelley, capital administrativa da província romana de Síria, com uma população de 500 mil de pessoas. Era também a terceira maior cidade do império, depois de Roma e Alexandria. História do Cristianismo ao Alcance de Todos, página 21, editora Shed Publicações, 2004. Que partiram estes heróis da fé, a fim de romper as barreiras geográficas das etnias, da língua, das religiões e apresentar o bendito Nazareno como Salvador para todo aquele que nele crer. Deste modo, por volta de 45 d.C., conforme nos informa a Bíblia em ordem cronológica NVI, página 1161, editora Vida Nova, depois de serem comissionados pelo Espírito Santo, Atos 13, 2 ao 4, foram eles enviados a proclamar o Evangelho às nações, Atos 13, 5. E podemos ter maiores informações acerca dos grandes desafios vencidos por Paulo e sua equipe, os perigos, os desentendimentos, a persistência e, enfim, o nascimento das primeiras igrejas ao longo da importante fonte histórica do Novo Testamento chamada Atos dos Apóstolos, documento histórico e sagrado que nos dá subsídio do mais respeitável a fim de conhecermos os aspectos mais importantes da grande obra de Deus em, por meio de seus escolhidos, formar a sua igreja, estabelecer o seu reino em toda a terra e propagar a mensagem de salvação por meio de seu Filho amado. Capítulo 3. Ordem cronológica aproximada dos escritos. Cartas Paulinas. Tessalonicenses, 51 d.C. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos traçar nossa rota pelas veredas da história da composição dos textos bíblicos, observando atentamente os indícios e orientando-se pelos testemunhos que nos dão as coordenadas para as mais aproximadas evidências, sempre lembrando que não estamos falando em termos de exatidão, uma vez que tratam-se de documentos antiquíssimos, e que pela obra e poder do Santo Espírito puderam preservar seu texto para nos servir de linha mestra da fé cristã. Mas no que diz respeito às informações sobre as datas e locais de composição, contamos com alguns testemunhos e algumas importantes provas arqueológicas que estão trazendo cada vez mais luz ao contexto em que foram produzidos. Nosso itinerário para iniciar a análise cronológica da composição de parte importante das obras neotestamentárias, ou seja, as cartas paulinas, será definido primeiramente pelas viagens missionárias do apóstolo dos gentios. Isso porque, de acordo com o que pode ser afirmado pelos especialistas em documentos desta época, como também pelos indícios que constam nos textos, a obra escriturística teve início a partir das preocupações pastorais deste grande homem de Deus, que rompeu barreiras diversas, como ele mesmo nos descreve. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 ao 31. E deste trabalho intenso, não somente os cristãos aos quais foi endereçado tais documentos se beneficiaram, mas com toda certeza também nós, que hoje somos edificados e ficamos estupefatos apenas em imaginar as intempéries pelas quais o apóstolo e seus companheiros tiveram que enfrentar a fim de expandir as fronteiras do reino e levar luz dentre o mundo submerso em trevas. Pelo que podemos apreender pelas pesquisas e de acordo com importantes estudiosos, tais como Joseph Angus e o pastor Antônio Gilberto, dentre outros, concordam que a primeira igreja a ser alvo da correspondência epistolar do apóstolo foi a que se encontrava na importante cidade de Tessalônica, por volta do ano 51 d.C., cidade esta que é descrita por Joseph Angus em sua obra denominada História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, páginas 666 e 667, editora Ragnos, 2008. Tessalônica, em tempos mais antigos chamada Termas, banhos quentes, achava-se situada num braço de mar que tinha nome de Golfo Térmico. O nome Tessalônica foi lhe dado pelo general macedônio Cassandro em honra de sua esposa, que era irmã de Alexandre Magno. Sob o domínio romano, era a capital de um dos 4 distritos da Macedônia e a sede do governador provincial, o pretor. Embora fosse uma cidade livre, administrada por politarcas, Atos 17, 6 a 8, designação especial que ainda se conserva num arco do triunfo. A igreja é fruto da segunda campanha missionária do apóstolo e seu amigo Silas, que após estarem livres da prisão em Filipos, dirigiram-se para aquela região e, adotado o procedimento que é sempre comum a Paulo, o evangelho foi pregado primeiro aos judeus, Atos 17, 2. Mas o resultado mais eficaz mostrou-se com a campanha entre os gentios, Atos 17, 4, que vieram a constituir a base daquela igreja conforme nos apontam os indícios em 1 de Tessalonicenses 1, 9 ao 10. Esses mesmos pelos quais Paulo mostrou-se muito preocupado devido à precariedade de sua obra naquela ocasião, devido ao alvoroço promovido pelos judeus que os tentaram apanhar na casa de Jason, o que lhes forçou a deixar a cidade sem poder edificar melhor a igreja nascitura. Com o objetivo de zelar pela vida desta recém-nascida igreja, Paulo, já em Atenas, envia Timóteo, seu amado filho, na fé, a fim de que anime os irmãos e lhes fortaleça. Ao que Timóteo, após cumprida a missão, traz boas novas ao apóstolo acerca da firmeza de fé dos irmãos tessalonicenses, o que traz alívio e regozijo ao coração de Paulo. 1 de Tessalonicenses 3, 6 ao 9. E enfim, Paulo empenha-se em reforçar a fé e instrução dos irmãos por meio desta carta, que é talvez o primeiro escrito da nova aliança e foi composta estando o apóstolo já em Corinto, no ano 51 ou 52 depois de Cristo. E seguida a esta, Paulo escreve a segunda carta por volta de 53 depois de Cristo, estando ainda em Corinto, e com a finalidade de corrigir distorções de entendimento concernente a acontecimentos escatológicos, o que poderia dar ocasião a maus mestres para distorcer suas palavras. Capítulo 4. A questão da carta aos Gálatas. A hipótese de ser esta a primeira carta. Gálatas, 48 ou 49 depois de Cristo. A primeira viagem missionária de Paulo. Antes de prosseguirmos nosso trajeto com a
com as composições em datas aproximadas para as cartas paulinas, é importante abordarmos neste ponto a questão da data de composição da carta aos Gálatas, como também um dilema que versa sobre o que pode designar especificamente a região geopolítica conhecida como Galácia. De acordo com o ponto de vista de muitos estudiosos, e inclusive de acordo com o pastor Antônio Gilberto em sua obra A Bíblia através dos séculos, página 156, editora CPAD 2001, a data provável para a elaboração da carta aos Gálatas seria o ano 57 d.C. Isto é corroborado pelo bispo Lightfoot, que de acordo com Ciro William Ramsay, comete um equívoco de interpretação das descrições de itinerário apresentadas em Atos dos Apóstolos 16:6 e 18:23, o que tem levado esses estudiosos ao longo de muito tempo a interpretar aquela região descrita como sendo a Galácia geográfica, como é esclarecido por Joseph Angus. Estes termos, referindo-se aos textos de Atos 16:6 e 18:23, têm sido interpretados como significando a Galácia geográfica, uma faixa de terra ao norte da Ásia Menor, ocupada pelos celtas. Celtai, igual Galatatai, igual Gali, cerca do ano 280 a.C., submetida ao poder dos romanos por Manlio no ano 189 a.C., e incorporada na província romana da Galácia em 25 a.C. As três principais cidades primitivamente ligadas às três tribos invasoras eram Távium, Pessinus e Ancira. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, Joseph Angus, página 678, editora Ragnus, 2008. De acordo com Ramsay, que viveu entre 1852 e 1916 e era um cético e crítico ferrenho das obras de Lucas, Atos e Evangelho, e defendia que o livro de Atos não havia sido escrito antes do ano 150 da era cristã, o que lhe negaria a autenticidade em relação aos fatos descritos sobre os primórdios da Igreja e a intensa obra missionária dos apóstolos. Foi com o fim de ver provadas suas teses que Ramsay partiu para a região e empreendeu séria pesquisa, escrutinando minuciosamente as informações constantes de Atos dos Apóstolos. O trabalho realizado por Ramsay neste viés é brevemente descrito por Ralph O. Muncaster no livro Examine as Evidências, página 256, editora CPAD 2012, como segue. Suas viagens arqueológicas de Ramsay o levaram a visitar 32 países, 44 cidades e 9 ilhas. Depois de 15 anos de intensos estudos, ele concluiu que Lucas foi um historiador de primeira categoria. Esse autor deveria ser colocado ao lado dos maiores historiadores. E depois deste intenso estudo de campo, veio ele a concluir que as informações comumente aceitas de que a região apontada pelos textos referidos trata-se da Galácia geográfica, como descrita por Joseph, é na verdade um erro que se deve à falta de informações suficientes, o que pode ser verificado por ele, que por isso afirma que o texto na verdade está se referindo à região da Galácia enquanto região da província romana com este nome, o que expande seu raio de verificação desde a região do Ponto, a mesma a quem Pedro endereça sua epístola, como também a região que engloba as cidades que são descritas por Paulo em seu itinerário. Logo, Ramsay sugere uma opção de entendimento deste mesmo texto, descartando o entendimento de Atos 16:6 e 18:23, sejam descrições isoladas de um trajeto extremamente longo e acerca do qual não temos maiores informações. Na verdade, ele afirma que este mesmo texto de Atos 16:6 é, na verdade, o resumo do itinerário que já foi traçado pelos versículos anteriores do mesmo capítulo. E chegou a Derbe e Listra,
E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. Atos 16, 1 ao 6. Com isto, Ramsay está afirmando, dentre outras coisas, que os Gálatas, aos quais Paulo se referia, eram exatamente os cristãos da região por ele descrito em seu itinerário em Atos 16, 1 ao 6. E isto resulta que, de acordo com esta tese, Tessalonicenses não seria o primeiro escrito de Paulo e, consequentemente, do Novo Testamento, mas sim a sua carta aos Gálatas, que se suas informações estiverem corretas, terá sido redigida entre 48 e 49 depois de Cristo, em resposta à tentativa de judaização das igrejas que foram foco de sua primeira investida missionária e que se encontravam no raio de atuação dos judaizantes de Jerusalém. Essa tese de Gálatas como sendo a primeira epístola do Novo Testamento endereçada aos cristãos desta região descrita em Atos 16, 1 ao 6 é apresentada na obra Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence, página 165, editora SBB, 2008. Ao que parece, Paulo escreveu primeiramente aos Gálatas, apesar dessa ideia não ser aceita por todos os estudiosos. A nosso ver, a carta foi escrita entre 48 e 49 depois de Cristo, às igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, fundadas por Paulo em sua primeira viagem. Mesmo sem uma aceitação geral, nos parece bastante plausível os argumentos de Sir William Ramsay, o que nos leva a pelo menos considerar esta hipótese, diante das evidências apresentadas, o que pode corroborar para o entendimento deste texto de forma mais satisfatória, uma vez que apresenta uma fundamentação muito mais sólida em consonância com o que nos é descrito pelo próprio texto, que ao que percebemos menciona Atos 16:6, como uma continuação lógica da sequência de cidades apresentadas nos anteriores, e que colocariam esta carta na posição de primeiro trabalho epistolar de Paulo em defesa das comunidades nascidas em seu primeiro esforço missionário. Capítulo 5. Carta aos Coríntios. Coríntios, 56 depois de Cristo. Terceira viagem missionária de Paulo. Continuando nos percursos das viagens missionárias do apóstolo e sua equipe, passamos a tratar dos eventos relativos à sua terceira campanha. Quando então podemos falar acerca da confecção das cartas que podem ser datadas de aproximadamente 56 e 57 depois de Cristo. As epístolas que o apóstolo endereçou aos cristãos que são fruto de sua segunda campanha missionária. Quando então, depois de uma breve estadia em Atenas, a capital dos helenos, dirigia-se a Jerusalém, mas antes, junto com Silas e seu filho na fé Timóteo, empreende a obra de evangelismo dessa importante cidade portuária, que assim é descrita na nota introdutória à primeira carta de Paulo aos Coríntios da Bíblia comentada de John MacArthur, página 1525, editora SBB, 2010. A cidade de Corinto estava localizada na Grécia Meridional, onde ficava a província da Acaia, 76 quilômetros a oeste de Atenas. Essa parte mais baixa, o Peloponeso, está ligada ao restante da Grécia por um extenso istmo de 7 quilômetros, o qual é cercado a leste pelo Golfo Cirônico e a oeste pelo Golfo de Corinto. Corinto fica perto do centro do istmo e está situada de modo proeminente num alto planalto,
Por muitos séculos, todo o comércio entre o norte e o sul tinha que passar pela cidade ou perto dela. Nessa cidade, Paulo permanece por cerca de 1 ano e meio. Atos 19:11. Dela parte após isso, deixando uma problemática, mas exuberante e florescente igreja, acerca da qual manifesta sentimentos bastante intensos, quer os exortando acerca de sua imaturidade, 1 Coríntios 3:1, mas também encontra ocasião em manifestar seu apreço pela poderosa manifestação do poder do Espírito entre eles, 1 Coríntios 1:7. Apesar das intensas divisões causadas por falsos mestres, criadores de facções, 1 Coríntios 1:12, e de pessoas levianas, 1 Coríntios 5:1, que muito entristeceram e tornaram penoso o trabalho do apóstolo, mas de modo algum arrancaram dele o amor por esta que era sua cria. 1 Coríntios 4:14. E marca de seu apostolado: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios 9:2. Aproximadamente 54 depois de Cristo, conforme nos é informado em Atos, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes despediu-se deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Atos dos Apóstolos 18:18-21. E de fato, já em Atos 18:23, nos é informado que Paulo inicia o empreendimento de sua terceira viagem. E em Atos 19:1, finalmente alcança ele a cidade de Éfeso, de onde, em aproximadamente 56 d.C., redige ele a sua carta aos Coríntios, que, na verdade, levando em consideração o que está escrito em 1 Coríntios 5:9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis aos que se prostituem. Trata-se, na verdade, de uma correspondência que dá continuidade a assuntos que já vinham sendo tratados entre o apóstolo e a comunidade, a qual está orientando em relação aos problemas já elencados, e outros que lhe foram informados pelos irmãos, conforme 1 Coríntios 1:11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Depois desses acontecimentos, partindo Paulo de Éfeso, não encontrou Tito em Troade, conforme esperava. Mas como nos é informado em Atos 20, verso 1, chegando à Macedônia, enfim se encontra e recebe notícias acerca dos efeitos produzidos pela carta, os quais irão produzir o clímax da segunda carta, escrita por volta de 57 d.C., onde pôde manifestar aprovação pelo contristamento prudente dos discípulos em relação às exortações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus.
de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza de Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segunda a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 ao 10. Tristeza essa que foi amplamente compartilhada por ele, como mesmo expressa nesse texto, como também confronta as facções lá formadas por meio das credenciais de seu apostolado. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 14. Bem como também compromete-se a em breve ir ter com eles a Acaia. Capítulo 6. Carta aos Romanos. Romanos 58 d.C. De fato, Paulo cumpre com o que havia previsto em sua denominada segunda carta aos Coríntios e chega a Acaia, onde, em meio aos preparativos das ofertas que levará a Jerusalém, tanto da parte dos macedônios quanto dos de Corinto, elabora ele esta epístola que tinha como destino a comunidade cristã de Roma, sem ter condições de informar categoricamente acerca do tempo e quem teria sido o fundador desta igreja. Somos informados por Joseph Angus acerca desta importante comunidade. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, página 682, editora Ragnos, 2008. É provável que alguns daqueles forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, que estavam em Jerusalém no grande dia do Pentecostes, Atos 2 e 10, levassem para aquela cidade o conhecimento do Evangelho. E também não é impossível, considerando as constantes comunicações entre Roma e as províncias, que alguns dos numerosos convertidos à fé cristã viessem da Judéia, da Ásia Menor, da Grécia até a capital do Império. Isto explicaria a larga lista de saudações do capítulo 16. Em conexão com outros dados que nos são fornecidos em Romanos 1 e 11, onde Paulo afirma nunca ter estado em Roma, sua intenção em primeiro visitar Jerusalém, conforme Romanos 15, 23 a 28, a fim de levar os donativos aos necessitados, logo podemos concluir que esta epístola foi produzida durante a sua estadia de 3 meses em Corinto, quando estava hospedado em casa de Gaio, 1 de Coríntios 1,14, e recebeu auxílio de um amanuense chamado Tércio, conforme o próprio declara em Romanos 16, 22. Aliás, um costume normal, equivalente ao autor de uma obra que faz uso dos serviços de um digitador, o que não fará deste aquele digitador participante da autoria. E a mesma epístola, conforme é escrito, foi levada aos cristãos romanos por Febe, membro de uma igreja que estava estabelecida no porto de Cencreia. Sendo assim, enquanto o apóstolo partia para Jerusalém, em direção oposta a esta maravilhosa epístola que fundamenta doutrinas importantíssimas da fé cristã, tais como a salvação pela graça, Romanos 3, 24, o que veio a ser o combustível que impulsionou o grande rompimento com a Igreja Católica Romana, a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero foi profundamente tocado pelas verdades presentes nesta carta.
partia ela pelas mãos deste mensageiro para edificar esta conhecida e importante comunidade cristã na Itália. Isto por volta de 58 d.C., conforme nos é informado pelo pastor Antônio Gilberto em A Bíblia através do século, página 156, editora CPAD 2001. E esta informação é fundamentada também sobre achados arqueológicos que ligam pessoas mencionadas nesse documento a algumas evidências encontradas e que falam elas mesmas como testemunhas materiais acerca da verdade de personagens mencionados. Tanto nesse caso como em outros, temos textos do Novo Testamento que fazem menção a pessoas ou locais que, depois de submetidos a trabalho sério de pesquisa dos materiais, acabam por revelar artefatos que vinculam a narrativa às provas materiais encontradas. Assim foi no caso do texto de Romanos 16, 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A menção que é feita acerca de Erasto, o qual também envia sua saudação à igreja em Roma, constitui-se em evidência da veracidade dessa narrativa a partir da descoberta arqueológica descrita por Paul Lawrence em seu livro Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, página 165, editora SBB, 2008. No final desta carta, ele, Paulo, transmite saudações de seu amigo Erasto, tesoureiro da cidade. Uma laje encontrada perto do teatro de Corinto traz a seguinte expressão em latim: em comemoração a seu cargo como encarregado das obras públicas, Erasto colocou esta pavimentação à sua própria custa. É bem provável que posteriormente Erasto tenha se tornado encarregado das obras públicas e tenha marcado sua promoção doando à cidade a pavimentação da qual a laje escrita faz parte. Capítulo 7. O primeiro aprisionamento do apóstolo em Roma. Cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Depois de lermos acerca dos planos do apóstolo mencionados na Epístola aos Romanos, somos informados pelo Dr. Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, que Paulo, agora terminada esta primeira campanha missionária, empenha-se em voltar a Jerusalém. Depois de todos os trajetos e constantes apelos dos irmãos tentando demovê-lo da ideia de subir a Jerusalém, finalmente em Atos 21, 27, somos inteirados dos eventos que vieram a resultar no aprisionamento do apóstolo por aqueles que, por motivos desprezíveis, não suportavam ver o avanço do evangelho que finalmente chegaria até nós, graças à poderosa mão de Deus, que nos abre caminhos impensáveis. E isso também foi verdade na vida de Paulo, que nutria em seu coração o desejo de ir a Roma confirmar a fé aos irmãos. Mas Deus é quem sabe o modo como ele chegaria até a capital do império. Assim, por volta de 59 d.C., Paulo é aprisionado em Israel e, depois de vários planos para tirar a sua vida que foram arquitetados pelos judeus, mas foram frustrados pela destra de Deus, Atos 25, 3, depois de algumas audiências perante autoridades locais representativas da autoridade imperial, perante as quais o apóstolo se defendeu com louvor, e não só isso, mas aproveitou tais ocasiões para expor a fé com maestria, Atos 26, 1 ao 29, chegando mesmo a causar grande impressão por sua fala, Atos 26, 28, o que lhe proporcionaria até mesmo a liberdade caso não houvesse pedido audiência perante César, Atos 26, 30 ao 32. No entanto, era plano de Deus fazer o apóstolo chegar por este caminho a Roma. Enfim, depois de todos os contratempos da turbulenta viagem,
que lhe rendeu até um naufrágio e uma picada de cobra, mas também uma rica oportunidade de testemunhar acerca do poder de Deus e pregar acerca de Cristo. Por volta de 61 depois de Cristo, encontramos o apóstolo morando em Roma, enquanto aguarda sua audiência. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Atos 28:16. Deste modo, o apóstolo finalmente encontra-se em Roma, de onde irá produzir algumas das importantes cartas que tanto fortaleceram os irmãos aos quais foram endereçadas, e graças a Deus podemos tê-las em mãos para a nossa edificação. Dentre elas falaremos primeiro sobre a carta aos Efésios. Capítulo 8, Carta aos Efésios. Efésios 62 depois de Cristo. A prisão do apóstolo, mesmo que tenha viabilizado um escape às investidas dos judeus que tentavam matá-lo, bem como a chegada a Roma sob escolta e custódia imperial, com certeza também produziria um efeito negativo sobre alguns indivíduos das comunidades por ele fundadas ao longo de seu intenso trabalho missionário, principalmente levando-se em consideração as forças opositoras dos judaizantes que estavam infiltrados dentro das igrejas e que não se submetiam à mensagem da salvação unicamente pela graça de Deus e a fé em Cristo Jesus. Em sua luta para tornar as igrejas legalistas, a notícia da prisão do apóstolo seria largamente aproveitada na campanha para minar a credibilidade de sua pessoa e principalmente de seus ensinos. Paulo não poderia deixar-se abater com os acontecimentos de então, e foi exatamente isso que notamos ao observar a intensa atividade produtiva que manifestou mesmo neste período. As cadeias não desanimaram este valente de Deus. E é mesmo diante dessa situação que ele, sem se envergonhar, instrui seus filhos na fé a perseverar, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6:20. E foi nesta condição que ele escreveu a Epístola aos Efésios, igreja na qual esteve por volta de 54 depois de Cristo, conforme nos informa Atos 18:19, onde depois de disputar com os judeus, parte para Cesareia, deixando lá Priscila e Áquila, e também conforme nos é informado em Atos 19, para lá volta em aproximadamente 57 depois de Cristo, trabalhando nessa cidade por cerca de 2 anos, quando então escreve a carta aos Coríntios. Mas agora o apóstolo, diante do quadro atual, precisa zelar pela vida espiritual desta importante comunidade pela qual trabalhou, com grave risco de sua vida, devido à poderosa pregação que estava arrebatando o povo da mentira dos ídolos, de tal maneira a até causar a ira àqueles que tinham a atividade como fonte de grande lucro, como somos informados por Lucas. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada.
vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira, e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Atos dos Apóstolos 19, 23 ao 31. Não poderia o apóstolo, depois de tão intenso e produtivo trabalho, ver essa comunidade ser destruída por aproveitadores que não perderiam ocasião para tentar minar sua credibilidade junto aos irmãos, e assim por volta de 62 d.C., de acordo com Joseph Angus, História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, página 690, editora Ragnus, 2003. Ou 63 d.C., conforme a Bíblia em ordem cronológica NVI, página 1231, editora Vida, 2003. Paulo escreve esta importantíssima carta, onde batalha de modo brilhante pela unidade da Igreja, bem como pelo aprofundamento de sua comunhão e conhecimento dos mistérios de Deus em Cristo, e a nobre missão da Igreja no reino de Deus. Podemos encontrar esta ótima descrição dos objetivos gerais dessa carta em uma nota do Dicionário Bíblico Wycliffe, página 603, editora CPAD, 2000. A unidade da Igreja está representada em Efésios sobre três grandes figuras: o templo, capítulo 2, versículos 19 a 22, o corpo, capítulo 4, versículos 11 a 16, e a noiva, capítulo 5, versículos 21 ao 33. Além disso, a fim de que essa unidade seja mais do que teórica, Paulo insiste que, em suas relações interpessoais, a Igreja deve preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Capítulo 4, versículo 3. Foi com essa energia que Paulo defendeu a importante obra que ajudou a edificar entre os Efésios, e não apenas entre os Efésios. O apóstolo, mesmo passando por grandes aflições, em nada descuidou da manutenção dos filhos na fé. Mesmo até daqueles que não teve oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que de algum modo são frutos de seu trabalho direto ou de pessoas que foram por ele alcançadas para o reino de Deus, e que também se dispunham a se engajar nesta grande ceifa de almas para Cristo. Situação tal observamos em relação à importante igreja que nasceu na cidade de Colossos, a quem Paulo também dedica sua atenção e cuidados exemplares. Capítulo 8.1. A hipótese de a carta aos Efésios ser, na verdade, uma carta circulante. Antes de avançarmos em nossa pesquisa para abordarmos as demais cartas paulinas, vejamos uma importante questão levantada por alguns especialistas com relação aos reais destinatários desta epístola que designamos aos Efésios. Segundo tal hipótese, esta carta não teria como destinatário uma comunidade cristã específica. Seria ela, na verdade, uma carta circulante, que cumpriria a função de doutrinar um número mais amplo de cristãos distribuídos por regiões próximas, que incluiriam também a igreja em Éfeso, mas que não teria sido escrita especificamente para esta igreja. Acerca desta hipótese, reproduzimos aqui outra nota do Dicionário Bíblico Wycliffe, página 603, editora CPAD 2000, que trata do assunto. Dois dos melhores manuscritos, o Vaticanus, aproximadamente 350 d.C., e o Sinaítico, aproximadamente 375 d.C.,
assim como o papiro Chesterbeit P46, aproximadamente 200 d.C., omitem as palavras geralmente traduzidas como em Éfeso. Além disso, Basílio o Grande, 329-379 d.C., disse que estas palavras não foram encontradas em nenhum dos manuscritos antigos. A natureza impessoal dessa epístola, bem como as diversas passagens sugerindo que Paulo não estava pessoalmente familiarizado com seus leitores. Capítulo 1, verso 15, capítulo 3, verso 2, capítulo 4, verso 21. Parecem exigir uma leitura mais detalhada. Portanto, parece existir uma razoável possibilidade de que Efésios tenha sido originalmente uma carta circular, talvez enviada a todas as províncias da Ásia, da qual a igreja de Éfeso representava a principal congregação. Tal hipótese mostra-se plausível diante da falta de evidências decisivas acerca de seus destinatários exclusivos, como sendo a comunidade cristã em Éfeso. No entanto, em nada a importância doutrinária ou a questão da autoria paulina é afetada por esses questionamentos. Pelo contrário, caso essa possibilidade seja o que expressa a realidade dessa epístola, com relação aos seus reais destinatários, isso apenas demonstraria uma capacidade extraordinária e um grande zelo por parte do apóstolo em confeccionar, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, uma epístola com tamanho alcance e profundidade, a ponto de fortalecer a fé de uma imensa gama de fiéis que estavam extremamente necessitados do apoio e do suprimento de sabedoria deste que veio a ser designado o apóstolo dos gentios. E graças a Deus que esta carta, bem como as demais cartas e os outros livros todos puderam circular por aquelas paragens e, atravessando os séculos, chegarem até nós. Capítulo